Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo tem um convidado ilustre, que é o Leonardo Macedo. Na verdade não é um convidado, esse vídeo é uma colaboração do meu canal com o dele, então você vai encontrar esse vídeo aqui no canal Alípio Dias e também no canal do Leonardo Macedo, o Leo Advisor também, né? O Leonardo ele é assessor de investimentos assim como eu, pessoa que é bastante estudiosa também, entende bastante sobre produtos de investimento, economia, e a gente vai trocar uma ideia nesse vídeo que eu acho que vai ser muito interessante para vocês, principalmente sobre o contexto econômico, o momento atual e como que você deve organizar a sua carteira nesse momento. Então, Léo, me conta, se você pudesse apresentar um pouco só Claro, da, claro, com da turma. certeza. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente tá fazendo um vídeo aqui em parceria Alipe e Leonardo, né? Bom, então eu trabalho aqui no mesmo escritório que o Alípio e não era da área do mercado financeiro, né? Acabei migrando para essa área, mas é uma área que eu gosto muito. Eu invisto desde 2019 e gostaria de compartilhar aqui um pouco do conhecimento macro, né? Apesar de não ser professor de economia nem nada do tipo, mas desde quando eu comecei a investir, é um assunto que me interessa, né? Mas, ó, Léo, até eu quero trazer algumas perguntas aqui para você, para a turma poder assistir, mas eu quero falar um pouco do contexto atual, né? Se a gente olhar num histórico recente, num passado recente, aconteceram algumas coisas que trouxeram muita volatilidade para os mercados. A gente pode vir da Covid para cá, depois a gente vê o dólar subindo, as commodities subiram, depois caíram novamente. A gente viu também essas guerras que trouxeram bastante tensões geopolíticas, guerra na Ucrânia, Rússia, Irã, depois tivemos invasão na Venezuela. E bom, tudo isso trouxe volatilidade para o mercado e, além de tudo isso, no nosso contexto doméstico, a gente tem expectativa de quedas de juros no Brasil, tem eleições pela frente, tem Copa do Mundo, tem também expectativa de queda de juros nos Estados Unidos. Muitas pessoas começaram a colocar dólar, prata na carteira, comprar moeda forte. Então, eu queria ouvir um pouco de ti, assim, quais papéis você acha que devem ser essenciais nesse momento, pensando em capturar uma alta de algum ativo ou até se proteger dessa volatilidade? Me conta aí, o que você acha um pouco disso? Cara, muito, muito bom, bem elaborada essa pergunta. E é um tema delicado, né? Porque assim, muitas vezes a pessoa tá entrando agora no mercado financeiro, tá vendo aí a prata explodindo de valor e ela quer entrar por causa do hype, né? Muitas vezes não sabe o fundamento por trás disso, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que procurar pessoas como a gente, né? Como assessor de investimento que está olhando o mercado e está ajudando a montar um portfólio de investimentos. Então, assim, para começar, até acho que a primeira coisa que deveria ser analisado é quanto você tem para investir e se você tem algum objetivo com o mercado financeiro, né? Porque se você tá olhando o gráfico ali, tá eufórico, né? Tá querendo, eu vou participar porque eu não posso perder esse movimento de alta. Então não é bem por aí, né? Mas assim, já entrando um pouco na parte macro ali da pergunta, né? Na parte de economia, a parte da. Já que eu tô falando da prata, né? A gente pode falar dos outros ativos também, né? Mas aproveitando esse momento, a prata, a grosso modo, ela tá subindo por especulação, porque assim, tem vários bancos grandes, como o próprio JP Morgan, que ele opera muita prata. Isso é documento oficial, tá? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que ele até recebeu um aviso da SEC, né? Que é como se fosse a CVM americana, que ele estava operando de forma irregular, né? Estava manipulando o preço da prata. Mas se você for olhar o contexto macro mesmo, estrutural, faz sentido a prata estar subindo, porque existe tanta incerteza política, como econômica, como a própria geopolítica que se falou, né, da guerra na Ucrânia e tal. Isso é historicamente normal, porque as pessoas buscam metais preciosos como ouro e prata desde, desde séculos, né? Porque é o ativo mais seguro depois da moeda, né? Que Uhum. como, como a gente não tem mais o padrão ouro, né? Como o papel ele não tem meio que um lastro, né? Então, o ouro e a prata acaba sendo o ativo mais seguro. Só que, fora isso, na questão da prata, o que a gente vê também é uma valorização por causa da procura, por causa da demanda. Porque, assim, tem poucos mineradores suficientes para suprir a demanda. Porque hoje você usa prata em carros elétricos,
você usa em painéis solares, mais da metade da porcentagem do anel de ouro na fabricação tem prata. Não sei se Eu, vocês sabiam eu ia disso. até te falar isso. Existe uma demanda por prata, Sim, muito puxado também por essa indústria tecnológica, só que tem poucos fornecedores. sim, exatamente. Bom, basicamente seria isso, né? A tese estrutural da prata, tirando a parte de guerra, de problema com a economia, é justamente porque a indústria está demandando muito. Uhum. Então, claro que eu não quero dar nenhum call de compra assim, mas analisando o pessoal que eu estudo, eu acredito que ela vai continuar subindo, sabe? O que você deu aqui foi uma explicação do porquê Sim. desse movimento de Uhum. alta. Pelo que eu estou entendendo, então assim, Léo, esse movimento de alta da prata é muito puxado por esse avanço tecnológico e falta de fornecedores. E já o ouro é outro, esse movimento de alta que teve é por outro motivo. Deve ser uma preocupação com esses eventos geopolíticos que trazem muita atenção. Sim. É que o ouro eu não parei para estudar tão a fundo quanto a prata, né? Mas eu não sei como que tá a demanda. Talvez ela esteja numa situação um pouco mais confortável do que a prata. Mas o ouro, historicamente, ele se comporta. Ele começa a se valorizar mais em situações de incerteza. Então, por exemplo, se você for pegar ali em 2008 mesmo, Uhum. tudo cai, né? O pessoal fala assim: ah, mas eu vou comprar ouro, comprar prata. Mas beleza, não tem problema, você vai estar protegido. Acontece que na hora que acontece o crash, né? Na hora que tudo cai, na hora que afunda a bolsa, tudo cai. Mesmo se for, né? Não importa. Mas depois ali os próximos dias e semanas, você vai ver que começa a valorizar. Então, se você pegar um gráfico do ouro e da bolsa americana, você vai ver que o gráfico ele se cruza, né? Eles são descorrelacionados. Quando um É, sobe, o outro cai. É isso? tem uma, como que eles chamam mesmo? Uma correlação negativa, né? Que um caminha para um lado diferente do outro. Contrário do outro. Ô, Uhum. Léo, e esses dois ativos que você comentou, o investidor pode comprar na Bolsa Brasileira? Como que ele monta essa posição? Bom, na Bolsa Brasileira é mais interessante comprar o ouro, porque você pode negociar por meio do Gold 11, que é um ETF de ouro, que ele vai replicar o ETF de ouro que tem na Bolsa Americana. E já no caso da prata, tem se eu não me engano, SLV 39. Isso aqui não é muito legal por questões de custo, de carrego. É, tem algumas taxinhas lá bem chatas. Então, nesse caso, é interessante abrir uma conta internacional. Então, é mais interessante comprar o ETF americano mesmo, de fato. Uma coisa que eu tenho percebido também é que a Bolsa Brasileira, poxa, se a gente pegar de novembro para cá, acho que deve ter subido mais de 50% nesse período, né? Existe uma tese de rotação de ativos em que os investidores globais estão buscando ter ativos mesmo. Estão buscando ter ouro, prata, não ter moeda. Sim. Né, ter mais ativos. O que você acha disso e o que você tem visto? Cara, é interessante você perguntar isso. Tipo, os investidores estão buscando mais ativos do que moedas, né? Mas se você for parar pra pensar, tem moedas fiduciárias, né? E quando eu falo isso, pode ser que ficou muito técnico, né? Mas moeda fiduciária é a moeda do governo, né? Moeda de papel mesmo. Mas tirando o dólar, real, assim, por exemplo, franco suíço, se você for olhar historicamente, ela quase não oscila, né? Então, é uma moeda que dá para você deixar como segurança, né? Claro que é difícil você investir com franco suíço, né? Só você abrir uma conta na Europa, né? Mas por algumas corretoras você consegue comprar essa moeda e se proteger, né? Bitcoin é uma moeda, né? A gente não pode deixar de falar disso. E muita gente coloca tema macro para poder analisar o Bitcoin, mas isso só é válido no curto prazo, né? Porque você vê que o movimento do Bitcoin no longo prazo ele meio que segue uma lógica numérica, né? Meio que ele é pré-programado, né? 2 anos caindo, 2 anos subindo. Quase como se fosse isso, né? Uhum. Mas pensando no que você disse, olhando na Bolsa Brasileira, ela já subiu bastante. Então, se você não está investindo desde 2024, 2025, você perdeu já um bom movimento de alta aí agora no começo do ano de 2026. Porém, a gente pode dar uma olhada em alguns ativos que estão descontados, mas na parte do agro, que acho que é uma parte que você tem olhado mais, né? Sim, aqui no meu canal, inclusive, tem bastante conteúdo sobre isso. Eu te convido a dar uma olhada.
Tem bastante conteúdo sobre operações com commodities agrícolas, café, boi, soja, milho, e com as ferramentas que você pode se utilizar. Eu tenho percebido esse movimento assim, Léo, de troca de papéis, né, e de compra de ativos, né? Então as pessoas estão querendo ter metais em carteira, estão querendo ter ações, fundos imobiliários e também a possibilidade de ter commodities, como você comentou. Sim, sim. Hoje é possível você ter na sua carteira ações da VEG, da Petro e boi na carteira, e sacas de milho na sua carteira. Isso é possível. Tem ETFs hoje negociados na Bolsa Brasileira que lhe permitem isso. Então existem ferramentas hoje alternativas para você. Bom, eu abri o vídeo dizendo como a gente se proteger ou diversificar nesse momento. Acho que a velha máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta se aplica aqui, né? As pessoas que estão mais diversificadas e ignoraram o market time, né? Porque quando as coisas estão muito ruins, as pessoas vendem bolsa, né? Então muita gente ficou de fora dessa alta de Sim, sim. 50% da bolsa brasileira, porque, poxa, o Brasil não está bem, os problemas fiscais que o Brasil enfrenta, então eu quero ficar de fora. Então acho que market time é bem difícil, né, Léo? O melhor caminho é você ter essa diversificação, né? Acho que Sim, sim, com certeza. As ações eu acho que não vou dar call de compra, né? Mas se você quiser pesquisar, mas se você olhar, por exemplo, Soja 3, que é uma empresa do agronegócio, ela está bem descontada se você for comparar com as outras ações do Ibovespa que subiram. Claro, um pouco se dá se você for parar para analisar o micro, né? A própria empresa em si, né? Como é que tá o balanço, se os pares dela, seus concorrentes também estão na mesma situação, né? Se ela tem potencial de continuar crescendo. Mas se você for olhar a parte macro, tá muito correlacionado com as commodities. Então, tá aí para começar um ciclo novo. O que despontou aí, que subiu mais até agora foi o ouro e a prata. Acho que também um pouquinho de cobre e platina, né? Mas as commodities agrícolas eu acredito que ainda vai começar aí um pouco. um processo de alta, né? Um processo de alta. E isso que você comentou do Bitcoin, eu acho que aplica-se também para as commodities. Não estou dizendo que ela vai subir daqui para frente, mas a gente olha para o passado para tentar ver como o mercado funciona. A soja, por exemplo, e o milho tiveram anos ruins nos últimos anos. Sim, sim. Então, a gente não tem várias safras ruins. Uma hora vem uma safra boa, pode vir. Então, pode ser que essa realmente seja uma safra boa, né? Parece que as expectativas de campo e principalmente de colheita da soja foram muito bem. Inclusive, eu te convido, se você for para o Rural, deixar os comentários aqui de como foi o plantio, a colheita da soja nesse ano. Até é interessante você entrar nesse assunto, porque é bom a gente falar do café. Porque, assim, não só na questão da bolsa, né, da commodity, mas na economia real a gente sentiu isso. Então, assim, eu acho que comparado às outras commodities agrícolas, o café é o que mais destoou de tudo. Porque teve problema com plantio, né, questão de praga, chuva, essas coisas. Então, o preço do café em 2024 e 2025 veio subindo, né? Disparou, não parou de subir. E se você olhar as notícias, você vê que teve. As pessoas pensam, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Não, tem países na África que produzem mais que o Brasil, né? E você vê que lá eles sofreram muito com a produção, então isso também contribuiu para que o preço disparasse. Sim. Tem também uma série de coisas que podem impactar no café, é uma das commodities mais negociadas no planeta, bastante volátil também. Como você mencionou, a gente sentiu essa alta no café no mercado financeiro e no dia a dia. Meio quilo de café era R$15, foi para 35, R$40. Sim, verdade. Subiu bastante. Como você mencionou, hoje já tem outros produtores. Esses mercados também se destacam pela qualidade do café. Café colombiano também tem muita qualidade. Tivemos embargos também de exportação de café, com navios parados, não podendo distribuir. Teve também uma forte demanda também por conta da Europa, quando tem muito frio, um frio muito agressivo, o consumo de café aumenta. Então teve tudo isso que fez com que o café subisse bastante. Teve uma leve correção, a gente já está um pouco distante da história do pico da máxima histórica, da máxima histórica, mas eu acho que até o que a gente pode tirar de aprendizado em relação a isso é que dava para ter montado posições para aproveitar da alta do café. Então, se de repente você tinha essa expectativa, se você é produtor de café, ou tem vizinhos que plantam café, e ouviu falar, cara, esse preço do café está distorcido, ele pode subir, na Bolsa Brasileira você pode se utilizar de ferramentas para poder aproveitar, e de certa forma, é uma proteção contra a inflação, né? Sim, Dado que o café subiu, ele
toma o nosso poder de compra, já que a gente consome isso todos os dias, você ter um pouquinho de café em carteira parece também ser favorável nesse sentido, né? Sim, sim, faz total sentido essa análise que você falou, né? Sobre a visão da economia real, né? Você vendo ali na prática. É até engraçado falar isso porque eu vejo no YouTube, no Instagram, o pessoal falando assim: ah, às vezes é bom a gente que trabalha no mercado financeiro pegar e sair. E, claro, a gente vai no mercado e faz compra, isso todo mundo faz, é normal. Mas é bom, às vezes, você sair para andar para ver o que está acontecendo. Porque muitas vezes a bolsa diverge da economia real. Uhum. E, inclusive, para o pessoal que me segue no Instagram, eu postei no Stories esses dias como que a bolsa americana, o S&P 500, ele está divergindo do número de trabalhos abertos nos Estados Unidos, Uhum. número de empregos. Então, assim, os empregos, as vagas, estão diminuindo. E isso também contribui para a inflação diminuir. Então, é mais um motivo para o Banco Central americano cortar os juros. Então, aí você pensa, a bolsa está subindo, as empresas estão lucrando, mas como? Sendo que está abrindo vaga de emprego nova, né? Eu não peguei para olhar ativo por ativo, né? Não sei como é que tá, mas o que valorizaria numa situação dessa, né, em que uma empresa tem poucos funcionários, mas está crescendo, são empresas mais focadas em tecnologia. Elas Uhum. podem ter uma gestão mais enxuta, né? E a própria tecnologia, ela já traz menos inflação para a sociedade, né? Então, como que eu posso dizer? A evolução, né? A tecnologia é deflacionária. Então, quanto mais coisa tem, mais. Hoje tem a IA, né? E o pessoal fala que é uma bolha, mas. Ela tira custo de produção. Ela tira custo de produção. Uhum. Já que eu entrei nesse tema, né? Aproveitar e falar também, porque assim, isso, isso o pessoal tá falando que seria um dos motivos para ter uma nova crise, né? Na minha opinião, eu acho que não tem ainda uma bolha da IA. É até polêmico falar isso. Mas por quê, né? Porque assim, hoje as empresas que estão listadas em bolsa, que estão criando, né, agentes de IA, criando softwares, tudo, elas são empresas já consolidadas. Então, assim, a Microsoft já se provou no tempo, a Meta já se provou no tempo, a Amazon também, elas já passaram pela crise de 2000, né, a bolha.com, passaram pela crise de 2008. Então, assim, a única coisa que poderia gerar uma bolha seria a listagem da OpenAI, que é a empresa do ChatGPT. Tanto que até saiu notícias que ele estava sendo avaliado em US$ 500 mil, depois $1 trilhão. Então, cara, é tipo absurdo. Assim, o mundo é bastante dinâmico, mas é difícil a gente pensar que, tipo, nos próximos 5 ou 10 anos a gente não tem a Meta trabalhando, o Google aí, né? Essas empresas de Sim, tecnologia, sim. né? Acho que é meio impensável sobre isso. Mas muito legal esse ponto Eu que acho você trouxe. que Acho que era isso que a gente queria trazer, essa noção sim, sim. macroeconômica do momento atual, né? O mundo tá migrando para ativos reais, sabe? E é uma migração natural porque o mundo inteiro tá cheio de inflação, tá cheio de estímulos artificiais que foram criados ao longo do tempo, muitas vezes por impressão de dinheiro. Uhum. Então, assim, o pessoal tá migrando para ações de empresas ou para commodities, que são ativos reais. Eles estão fugindo de crédito, né? Estão fugindo de título público. Hoje no Brasil ainda é uma oportunidade, ainda é uma boa alternativa, principalmente se você olhar para o Tesouro IPCA, mas crédito americano tem que olhar no detalhe ali, assim, porque tem coisa boa, só que se você for comparar ali com, por exemplo, a crise de 2008, aqui no Brasil a gente não sofreu tanto, porque querendo ou não, o pessoal gosta de zoar, falar, mas o Brasil perde terceiro mundo, né, não sei o quê, mas os bancos brasileiros, eles são bem evoluídos, né, não é à toa que a gente tem o Pix aí, né. Então, o sistema financeiro brasileiro naquela época não estava tão alavancado quanto o sistema americano, né? Então, nesse ponto a gente acabou saindo na frente. Uhum. Bom, legal. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Esse vídeo foi bastante interessante a gente fazer esse bate-papo, viu, Léo? Então, eu quero Sim, fazer sim, mais um muito bom. convite para que você se inscreva no canal e deixe um comentário se você curtiu, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Grande abraço.